cada vez aí mais frequentes, né? Aí de abuso sexual contra crianças e os adolescentes. Como que os pais deles devem falar aí sobre esse assunto aí com vocês? Tem até pergunta que já chegou aqui, como falar, a partir de qual idade, né? Então vamos entender mais agora com o psicólogo, Samuel Vermelho, psicólogo da Clínica Infância Protegida. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. É Samuel mesmo, né? Isso. Seja muito bem-vindo, Samuel. Triste esse assunto, né? Mas real. Muito, infelizmente. Até chegou uma pergunta aqui, Samuel. Olá, bom dia. Sou Gilmar de Mucajaí. Minha dúvida é a partir de que idade aí os pais podem falar de sexualidade aí com as crianças? Às vezes tem essas dúvidas, né? Exatamente. Essa é uma questão. Bom dia a todos que nos assistem. Essa é uma questão, sim, que geralmente as pessoas perguntam como e quando eu posso introduzir esse assunto de prevenção, prevenir riscos, estabelecer fatores de proteção com meu filho, com minha filha. Depende muito de cada criança. Às vezes a maturidade, às vezes a criança tem ali já os seus 3, 4 anos, você já pode estabelecer com a criança algum tipo de vínculo, algum tipo de fala, algum tipo de linguagem que vai ensinar para ela esses fatores de proteção. Às vezes a criança está com 3, 4 anos, a gente vai falar mais adiante, mas é importante que os pais comecem já a ensinar a criança a se tornar mais independente, principalmente em relação à sua própria higiene, aos cuidados com seu corpo. Daí, a partir de então, ela vai ganhando essa autonomia e vai pontuando os ambientes e situações em que ela... Estabelecendo os seus limites. Exatamente. Uma coisa interessante, Carol, e eu coloquei essa pergunta, inclusive, nas redes sociais, nas minhas redes sociais há alguns dias, e eu deixo para o pessoal de casa, o que você faria se você descobrisse que seu filho foi abusado sexualmente? A princípio, a gente recebe isso como um impacto, e algumas pessoas até colocaram lá, eu mato, eu pegava a cara dele, esfregava no muro, eu fazia justiça com as próprias mãos, mas assim como é muito difícil se falar, por exemplo, da morte ou se preparar para a morte, falar sobre abuso sexual e pensar isso dentro da nossa casa é muito difícil também. Porém, como a doutora Yara, a delegada, disse, a maioria dos casos acontecem dentro de casa. 85% dos casos acontecem dentro de casa. 85% dentro de casa. Nós imaginamos muito que os riscos estão fora, mas pesquisas, inclusive, mostram que as famílias que, vamos dizer assim, a gente tem essa conotação desestruturadas, que não tem os pais casados oficialmente, pais biológicos casados oficialmente, têm maior risco de sofrer abuso sexual. Isso é um dado importante, inclusive no Brasil, Eu queria que colocasse aí, começando aí a explicar como fazer com a criança. Primeiro aí, desenvolva um relacionamento de confiança com a criança, use uma linguagem adequada para cada criança. Exatamente. A linguagem da criança é uma linguagem de ternura, é uma linguagem lúdica, é do brincar. Então, a melhor forma de você explicar para a criança situações sérias como essas, de proteção, enfim, como se proteger, é no brincar, às vezes, de uma forma que ela vai entender. Então, às vezes, uma criança de 3, 4 anos, você vai explicar para ela de maneira diferente de um de 9, 10, ou aquele que está entrando aí na pré-adolescência, na adolescência. Hoje existem, e a campanha Maio Laranja tem favorecido muito isso, diversos vídeos, diversas instituições, diversos grupos que estão fazendo material, colocando, por exemplo, no YouTube, colocam algum tipo de vídeo, incentivando ou ajudando os pais a orientarem os filhos de maneira lúdica. Inclusive... Possivelmente você a conhece, a tia Keila, lançou agora, me parece que no dia 30, dia 1º, mais uma edição do seu trabalho, que é o Protegidos, e está fantástico, sugiro aí, você entra no YouTube lá e coloca Segredos Tia Keila, uma canção, um videozinho que ela gravou lá, muito legal, ensinando a criança a dizer não, ensinando a criança a se posicionar, não guardar segredos, está fantástico. Então, de forma lúdica, você pode ensinar a criança e falar com ela como ela pode se proteger. Outra coisa que explica aí, explica que o corpo da criança é só dela, Isso é importante e que ninguém tem o direito de mexer nele. Isso.
esse fator de proteção, ele é essencial, né? Sim. Envolve aquilo que eu falei lá no início. Com 3, 4 anos, você já pode ensinar a criança que ela mesmo faça a sua higiene, seja na hora de fazer o cocô, o xixi, ou mesmo na hora de tomar o banho, né? Ela já tem condição de aprender. Muitos pais, às vezes, chegam no consultório, Carol, e falam, meu filho ou minha filha está com 4 anos, eu estou desfraldando ainda. Como? Já era para ter desfraldado. Essa parte mesmo de desenvolvimento, né, da higiene, dele conseguir essa autonomia é importantíssimo e é um fator de proteção. O cuidado com o corpo também, olha, ninguém toca no seu corpo. Não é só nas partes íntimas, né? Ensinar para a criança que existem ambientes, situações, tipos de abraço, beijos, que às vezes a criança não quer muito, respeitar esse desejo da criança, né? Às vezes é muito comum, né, nas famílias, chegar na casa do tio, da tia, cumprimenta seu tio, né? Cumprimenta a avó, não quero, ou cumprimenta um estranho, esse aqui é meu amigo, cumprimenta ele. Que menino mal educado não quer cumprimentar, né? Não force, porque esse é um fator de proteção. Ele é estranho para mim. Eu não tenho intimidade com ele, né? Então a criança ela precisa também ser estimulada a dizer não. Um outro fator dentro dessa questão em relação a não permitir que ninguém toque o seu corpo é criar gatilhos com a criança ou códigos, né? Olha, se você estiver numa situação que você está desconfortável, né? Você vai emitir esse comportamento, você vai dizer uma palavra código, né? Ou seja, os pais precisam criar mecanismos. Opa, eu olhei para o meu filho, ele olhou para mim, ele emitiu um código, ele não está confortável nessa situação, né? E isso já exprime. Ensinar a criança a gritar em certos momentos de aperto ali, alguma coisa que ela não está gostando, alguém mexeu em algum lugar, colocou a mão embaixo da roupa, seja na escola, é muito comum também na escola. Às vezes a gente pensa que o abuso pode acontecer fora de casa, com pessoas mais velhas, mas muitas vezes é um coleguinha na escola que está reproduzindo aquela situação. Por quê? O coleguinha vivenciou isso de alguma maneira. Ele nem sabe que é errado. Exato. E ele vai reproduzir isso. Porque ele está até vivendo ainda. Exatamente, isso. Como algo natural para ele. Eu fico pensando aqui, aí eu queria até te perguntar, Samuel, muitas vezes a gente observa pais dando beijinhos na boca. Daqui, isso está errado. Isso é um abuso. E isso é muito sério, porque se o pai dá, se a mãe dá, o outro dá, aí o parente... Isso pode dificultar nessa questão do limite? Uma coisa interessante, Carol, é que o falar, ele ensina, mas o ato, né, o exemplo, exatamente, ele fixa muito mais. Assim como os pais perguntam muito isso, dá um beijinho, dá um selinho, uma expressão de carinho, de afeto. Sim, pode até ser, mas aí a gente entra, por exemplo, naquela situação da nudez, né? Muitas famílias têm, de maneira muito natural, a questão da nudez. O grande risco é a criança justamente entender isso como algo comum, normal, e que se acontecer lá fora, se ela vê uma pessoa nua, se alguém tirar a roupa dela, se alguém passar nu perto dela, ou até mostrar algum vídeo com nudez, inclusive com pornografia, isso para ela pode soar como algo normal. Então é importante que os pais, desde cedo, preservem, né, a sua nudez, se guardem em relação a isso, e muito cuidado também com o selinho, né? Por que não na bochecha? Pai e mãe, às vezes, é importante que os pais expressem afeto enquanto casal próximo às crianças, com um limite, claro, porque isso também se torna uma referência. Papai e mamãe dão um beijo na boca, mas em você é no rosto, né? É abraço. E quando você crescer, você também vai ter a sua esposa, o seu esposo, e isso vai ser natural. Tem também aqui, ensine seu filho a nomear aí, gente, as partes do corpo corretamente e diga quais delas não devem ser tocadas por outras pessoas. Tem gente que às vezes, Samuel, fica com receio de estar estimulando, incentivando por falar isso com o filho. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aí é que tem que ter cuidado com a linguagem lúdica. É muito comum, às vezes, os pais chegarem e falarem: Samuel, eu expliquei para o meu filho que ele não pode ter nenhum ato libidinoso com a outra criança. Nossa, Deus, ato libidinoso. E realmente... aí eu pergunto, mas ele entendeu? Né? Aí o pai fala, não entendeu. Claro. Então, explicar para ela, olha, não pode tocar nas suas partes íntimas. Sim. A questão dos nomes, elas favorecem e reforçam muito essa questão que envolve os estigmas, né? Por que braço é braço?
braço é braço, cabeça é cabeça, perna é perna. Por que que as partes íntimas, elas têm apelidos, né? Isso reforça os tabus e reforça a ideia de segredo, Carol, né? Ou seja, os pais têm, né, muito a mania, a gente tem, né, a mania dessa linguagem mais infantil de falar, dar nome para as partes íntimas, mas é importante ensinar. Olha, o menino tem pênis, a menina tem vulva, né, tem as nádegas, tem o bumbum, nessas partes não pode tocar, tem as mamas, ninguém toca, né, e se você se sentir desconfortável com outros tipos de toques, como eu disse também, o beijo, o abraço excessivo, é importante que a criança, né, se sinta confiante para poder dizer não. E você pode tirar suas dúvidas. Manda aqui, ó, pergunta, aproveita aqui, olha. Minha filha tem 7 anos e tem um senhor de aproximadamente 60 anos que vai na avó dela perguntar por ela. Fica elogiando ela, lhe deixa presente para ela e eu já estou preocupado. O que devo fazer? É importante observar. Se é algo que chamou a atenção, né, opa, o radar já tá acionado. Né? É muito comum também a gente observar mudanças de comportamento na criança. Sim. Então, ela não vai, muitas vezes, ó, viu aquele senhor, não, eu não quero ir. Ele está lá, não, eu não vou. Opa, já é um sinal. Por quê? Né? Converse com a criança. Busque saber, né, de maneira tranquila. Muitos pais querem que a criança fale a todo custo, que ela, né, expresse de uma maneira bem direta. Às vezes a criança ela vai expressar, sabe como? Com um desenho. Sim. Ela vai, se é uma criança que já está na idade escolar, Verdade. ela vai escrever alguma coisa. Até pela tonalidade da cor. Exatamente. Da caneta, Ou uma mudança de comportamento, às vezes, na escola. Caiu o rendimento. Opa, mas era um aluno tão bom, caiu o rendimento. Ou está com algum comportamento mais erotizado, né? Masturbação compulsiva, ou então está com uma fala muito erotizada. Então, essas questões são importantes os pais estarem alertas. Outra coisa também, gente, é explicar aí que não deve guardar segredo, né? Deixa claro aí que se qualquer adulto tentar fazer algo estranho com ela, você precisa saber, tem que mostrar isso, né? Essa confiança. Conta pro papai e pra mamãe, conta pra gente. Isso. A gente não vai ficar bravo com você. Isso. Como muitas vezes os abusos, né, acontecem dentro de casa, então é importante que a criança ela seja estimulada a encontrar alguém de confiança. Sim. Às vezes essa pessoa de confiança vai ser a professora da escola, né, vai ser um tio, uma outra pessoa que ela tem uma proximidade maior para poder contar que, olha, meu pai, meu padrasto, a madrasta estão me tratando mal. Eu vi os números aí, né, que a doutora colocou, realmente de se assustar, né? Tem uma pesquisa que mostra que são de 2011, né, a 2018, primeiro semestre de 2018, foram mais de 700 mil casos de denúncia pelo Disque 100. E desses casos, né, quase 200 mil, incluindo 2018, primeiro semestre, então a gente não tem os dados do final do ano, foram quase 200 mil casos de violência sexual contra crianças. Nossa, é muito sério. Não, e sendo que a faixa etária de 1 a 5 anos, o maior percentual, 51,2%, é absurdo. Tem mais uma outra observação também, que acompanhe e oriente seu filho aí, gente, sobre o uso da internet, pelo amor de... Gente, internet, celular, isso é coisa de adultos, não é coisa para criança. Então, cuidado. Você está, às vezes, colocando ali algo que pode ser letal para o seu filho, não é verdade? Uma vez, né, ele tendo tido contato com algum tipo de conteúdo erótico ou impróprio para a idade, esse registro ele fica, Carol. Sim. Ele fica e as crianças vão reproduzir, né? Elas vão reproduzir comportamentos, elas vão reproduzir falas. É muito importante que os pais fiquem ligados também em relação a canções. Né? As canções também podem abusar. As canções hoje, infelizmente... O cérebro ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Para a criança, ela vai absorvendo tudo, é uma esponja. Está ouvindo, Sim. assistiu, seja lá, passou um filme, foi o que for, registrou, o cérebro acabou. Muitos pais, inclusive, acham bonitinho, né? Colocam uma roupinha na criança e filmam ela dançando alguma canção, né? Alguma canção sensual. Isso também pode se configurar um abuso, tá? Você volta mais? Volto. Porque tem muita gente aqui falando que está muito bom, que gostaria de ter você de volta, gostaria de ver essa entrevista. Normalmente, às vezes, eles colocam essa entrevista ali no nosso site, né? E você vai ter que voltar mais aqui, Samuel, para poder... Estou à disposição, né? sempre. São assuntos, infelizmente, têm sido reais, tanto que aumentou 83%. É um percentual muito alto.
Você queria fazer mais um comentário? Sim, só sobre essa questão da internet, Ok. né? Às vezes os pais, assim, subestimam muito, acham que a criança ela está protegida porque está em casa, trancada dentro do quarto, e na realidade não, ela tem uma janela para o mundo. É verdade. Então é importante que os pais fiquem ligados nas classificações dos games, né? E também dos vídeos e desenhos que as crianças assistem. Existem filtros que podem ser colocados no celular e no computador, vou falar algum Spice, WatchWeb, tem o Kids Place, tem outros que podem ser também colocados para monitorar as crianças. Ficar ligado, às vezes o pai coloca o computador da criança dentro do quarto. Por que não colocar o computador num local onde todo mundo passa, onde todo mundo visualiza? Né? As crianças às vezes estão assistindo alguma coisa, o pai passou, minimizou a tela. Opa, tem alguma coisa, por que ele minimizou? Eu vou ficar atento a isso. Então, precisamos, né, criar essa cultura do cuidado e da responsabilidade social, não só em relação a uma família. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.